Aleluia. Não senta ainda não. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz. Você vai virar para quem está do seu lado e vai dizer, você vai colher esses bons frutos, porque nós somos como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas. Nós seguimos os conselhos do Senhor e por isso veremos os frutos. Amém. Você pode se assentar, você aí na sua casa, da nossa comunidade online, faça a mesma coisa. Declare isso sobre a sua casa, sobre os seus filhos, aqueles que se assentaram aí com você para acompanhar essa celebração. Eu espero que você, na verdade, não só acompanhe uma celebração. Mesmo que na comunidade online, eu sei que às vezes você está aqui também, que é de Araçatuba, mas às vezes fica naquela dificuldade, não conseguiu vir no culto. Como é difícil prestarmos cultos de maneira online. Então, querido, seja intencional. Nas horas em que você precisar ficar em pé para adorar, fique em pé. Feche os olhos, ore, declare. Não vai escutando a mensagem quando você está fazendo o almoço, não. Seja consciente em prestar esse culto ao Senhor. Aí na comunidade online o Espírito Santo também os acompanha e os toca com esse mesmo poder. Eu tenho certeza, amém? Aleluia. Eu espero que você tenha vindo à casa do Senhor hoje alegre, feliz, prestando o mesmo culto a esse Deus tão poderoso. Ele é tão bom e Ele tem nos ensinado tantas coisas. E nessa manhã nós aprenderemos e vamos nos aprofundar nas 7 colunas da sabedoria. Está preparado? Aleluia! 7 colunas de sabedoria. Quando nós falamos de coluna, eu imagino que assim como eu, você também pense em estruturação, em algo bem fundamentado, algo que realmente dá estrutura para que tudo que vier depois disso, tudo aquilo que vier a ser acrescentado depois, possa permanecer. Não venha a cair, ruir, rachar, porque foi bem estruturado, foi bem construído em cima de colunas fortes, de princípios fortes. Nós acabamos de sair de uma série de mensagens, de 7 mensagens sobre passos de caminho para a expansão. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoada por cada um daqueles princípios que aprendemos. E a partir de então nós vamos aprendendo cada uma dessas colunas, estruturas, a importância de vivermos em sabedoria. Esse caminho de expansão, ele continua sendo aplanado diante de nós, mas nós precisamos agir com sabedoria. Até a foto que eles usaram a respeito de colunas, não dá para você essa impressão de algo forte, algo bem estruturado, que não cai, porque foi bem colocado, foi bem estruturado. O versículo que nós vamos estudar hoje está lá em Provérbios capítulo 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia, deixá-la aberta no capítulo 9. O primeiro versículo diz: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. A partir daí nós faremos uma leitura e eu gostaria que você prestasse atenção, mas já preparando o seu coração então para que essas colunas sejam bem fundamentadas aí. Não só no teu coração, mas na tua mente, de forma consciente e intencional. Então vamos orar? Abaixar nossa cabeça e nos conectar com Deus. Feche os seus olhos e declare ao Senhor: Pai, eu vim aqui nessa manhã mais uma vez para te entregar o meu melhor. Eu vim aqui nessa manhã, Senhor, para te prestar culto, para engrandecer o teu nome. Eu vim aqui nessa manhã porque, assim como acabamos de declarar nesta canção, Pai, é no Senhor que encontramos os melhores conselhos. É do Senhor que vem a sabedoria verdadeira. E é seguindo estes conselhos e obedecendo os teus princípios que nós podemos colher bons frutos. Então, nessa manhã, Pai, encontre no nosso coração, na nossa mente e então nas nossas mãos e atitudes uma disposição em te obedecer, em fazer aquilo que o Senhor espera de nós, em realizar aquilo que o Senhor já nos ensinou a fazer. Que em nome de Jesus, todo o orgulho caia por terra, todas as vendas e ouvidos tampados sejam libertos nessa manhã, para que possamos estar bem estruturados nas bases da vida cristã. Não nos deixe olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas somente para esse caminho que o Senhor tem colocado diante de nós. E nos dê força para colocar em prática cada uma das palavras que temos ouvido, cada um dos princípios que temos ouvido. Nós não queremos só ouvir falar desse Deus, ouvir falar desses princípios, nós queremos vivê-los, nós queremos demonstrar Jesus. Que não seja mais um domingo, Senhor, que não seja mais uma palavra que eles vão escutar,
Não, Senhor, que seja mais uma vez uma manhã onde vidas serão transformadas, onde sairemos aqui diferentes, sairemos daqui refletindo e colocando em prática cada uma das tuas boas palavras. Em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia. Glorifique mesmo o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele sempre tem mais para nos dar. Você não gosta disso? Eu fico impressionada com isso. A cada domingo que nós nos preparamos para estar aqui, eu fico, o que será que vai ser a mensagem? O que nós vamos compartilhar? E impressionante que mesmo depois de fazermos uma série de mensagens sobre princípios de caminhos de expansão, a palavra ela se renova e tem sempre mais. É uma fonte que não para de jorrar. E aqui agora nós falamos sobre 7 colunas de sabedoria. E o Senhor já tem a palavra de semana que vem preparada. E como o nosso coração fica empolgado, não é? O que será que eu vou sair daqui aprendendo nessa manhã? Domingo após domingo, eu espero que o teu coração também esteja gerando essa fome pela palavra. A cada domingo, um interesse, uma fome por aprender mais dele, amém? Aleluia! As 7 colunas da sabedoria. Aqui nesse capítulo 9, assim, você já deve conhecer o livro de Provérbios. É um livro bem conhecido por suas palavras de sabedoria, por dicas de sabedoria, direcionamentos a respeito disso. E aqui no capítulo 9, nós vemos que a sabedoria ela é personificada. É como se a sabedoria fosse uma pessoa. É assim que é descrito esse capítulo, esse pedaço, esse trecho que nós vamos ler. Tanto a sabedoria quanto a insensatez. Você vai perceber que nesse capítulo, esse trecho que nós vamos ler agora, é como se a sabedoria e a insensatez tivessem resolvido fazer uma festa em sua casa e convidassem então as pessoas para que viessem e comessem, usufruíssem daquilo que elas prepararam para essa grande festa. Então acompanhe essa leitura com isso em mente. Talvez isso te ajude a associar melhor o que está sendo dito. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você preste bem atenção, para que nenhuma chave fique perdida aí no meio. Amém? Amém? Nós leremos então do versículo 1 até o versículo 18. A sabedoria construiu a sua casa. Ela ergueu suas 7 colunas. Ela matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou sua mesa. E ela enviou as servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer da minha comida, beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Essa foi a sabedoria, preparando a sua festa, a sua casa, chamando todos para que usufruíssem daquilo que ela podia oferecer. E ela fala: o que eu ofereço é vida. Então vem a insensatez lá no versículo 13. A insensatez é pura exibição, sedução, ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, ela clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Uau! Convites iguais. É o mesmo convite. A sabedoria hoje te convida para usufruir de tudo aquilo que ela preparou. Ela preparou uma casa com 7 colunas. Dá essa impressão de que é forte, tem espaço para todos que ela está convidando. Ela planejou bem, ela se preparou bem. Ela caçou animais, ela colocou o vinho, preparou, arrumou toda a mesa. Mandou as servas convidarem. Ela está dizendo: o que eu tenho para oferecer é vida. Venham, abandonem essa vida de insensatez e venham usufruir daquilo que eu tenho preparado. E nós temos a insensatez,
que da mesma forma também faz o mesmo convite, mas assentada na porta onde ela está. Aqueles que passam no caminho, ela fala: vem usufruir também do que eu tenho para oferecer. Comer do pão roubado é tão bom. Fazer aquilo escondido é mais saboroso. E trazem então conselhos de morte. Só que aqueles que passam por ali nem sabem. A palavra fala: mal sabem eles que seus convidados, os convidados da insensatez, estão indo para um caminho de sepultura. Colherão essas consequências. Convites iguais, mas resultados diferentes, consequências diferentes na nossa vida. Hoje é apresentado diante de vocês um caminho de vida e um caminho de morte espiritual. E quando nós não paramos bem para perceber, pode parecer mesmo muito semelhante. É por isso que nós vamos entender cada um desses pontos, essas colunas da sabedoria, e te ajudar então a agir de maneira sábia, a entender o que é essa sabedoria que vem do céu, que é bem diferente da sabedoria humana, é muito diferente de algo que nós podemos construir por nós mesmos. A sabedoria divina é algo que vem direto do céu. Sabedoria humana, ela é tão falha, ela é tão limitada. Mas essa sabedoria que vem do céu, ela é ilimitada, é uma fonte que não acaba. E como eu falei para vocês, essa sabedoria é para todos. A sabedoria aqui como uma pessoa, como eu disse a vocês, neste capítulo personificada, como alguém que preparou o ambiente, ela convida a todos, ela sai do ponto mais alto da cidade até o ponto mais baixo, todos escutam o convite dela. A sabedoria, ela está posta à mesa, todos podem se assentar. Esse convite é para você, é para quem está do seu lado, é aquele que às vezes não veio no culto, mas você se lembrou e depois vai encaminhar essa mensagem, porque não é só para um ou para outro. Esse convite de sabedoria é para todos nós. Todos podemos usufruir dessa vida de Deus que vem de um caminho de sabedoria. São ensinamentos que você não pode se esquecer, que você vai precisar gravar no seu coração. Então preste muita atenção e que você ouça essa mensagem com o seu coração, se conectando mesmo com aquilo que o Espírito Santo vai direcionar para você. Às vezes direções que você vai precisar mudar, certezas que você tinha e vai precisar ficar... Porque é um novo caminho, é um caminho que vem do Senhor. É uma sabedoria divina e são colunas que vão te dar fundamento para toda a expansão e crescimento que você tem buscado e pedido ao Senhor. Todos os outros princípios que você colocou em prática, esperando por uma expansão, um crescimento, seja ele espiritual, seja ele profissional, seja ele na sua família, em relacionamentos, em qualquer que seja o ponto onde você, durante esse ano, tem clamado ao Senhor: Senhor, eu quero ir mais longe. Nesse ponto, esse ano eu preciso crescer, eu preciso expandir. Tenha certeza, você vai precisar estar bem estruturado em colunas de sabedoria. Você está preparado? Pergunta para a pessoa do lado se ela está preparada, se ela já dormiu, se por um acaso ela já, no meio da leitura bíblica, ela já meio que deu uma moscada. Avisa ele assim: ó, ela está falando as 7 colunas da sabedoria, vai que ele esqueceu, fala aí para gravar no coração. Vamos então para os nossos 7 pontos. Em primeiro lugar, guarde que a primeira coluna é colocar a sua casa em ordem diante de Deus. Aqui no versículo 2, logo assim que ela começa a falar, ela construiu essa casa e então matou animais para refeição, preparou o seu vinho, arrumou a mesa. O que isso comunica para nós? Ali quando ela está falando de animais para refeição, isso é o quê? Provisão. Se tem provisão, é porque teve trabalho. Diga: trabalho. Trabalho. Se tinha vinho na Bíblia sempre se refere à alegria. Se tem alegria, é porque as emoções também estão em ordem. É porque está tudo correndo bem, ela está buscando um equilíbrio no Senhor. E se a casa está arrumada, é porque tem organização e disciplina. Diz para o irmão do seu lado: organização e disciplina. Então imagine você uma casa onde tem provisão, porque há trabalho, há esforço, há disciplina, há organização. A casa está arrumada para receber alguém. Eu não sei você, mas sou recém-casada, né? Eu tô me adaptando a essa rotina de... Tô limpando a casa e tudo mais. E às vezes eu falo: gente, eu tenho certeza que eu lavei essa sacada ontem. Por que hoje parece que passou um furacão em Araçatuba e eu não fiquei sabendo? Não é? Mas aqui ela se preparou para receber. Então quando você vai receber alguém, você recebe de qualquer jeito?
Você dá um jeito de fazer uma faxina que você levaria 5 horas, você faz em meia hora, 40 minutos. E você bota todo mundo que está em casa para ajudar, e cada um pega um pano, tira pó e faz. Está arrumado, está organizada. Há esforço, preparação. Coloque a sua casa em ordem. Mas isso vai demandar esforço, trabalho. Vai demandar disciplina, de fazer um pouco a cada dia, o que precisa ser feito a cada dia. Quando a gente cresce, a gente sabe que não fazemos mais o que queremos, o que bem entendemos, mas o que precisamos e o que necessitamos. Quando temos uma mente que vai amadurecendo no Senhor, também entendemos que essa alegria, esse vinho que transborda, essas emoções em ordem, não é que estamos bem o tempo todo, mas é que no Senhor temos equilíbrio, no Senhor temos o afago que precisamos, temos o impulso que precisamos e não nos mantemos no mesmo lugar sempre. Seja de tristeza, seja de ansiedade, nós sentimos, entregamos ao Senhor e prosseguimos, porque a nossa casa está em ordem. Não tem coisas debaixo do tapete, coisas escondidas. Se abrir o guarda-roupa não cai uma pilha para fora. Não, não há nada escondido, está tudo às claras, está tudo organizado. Um detalhe importante desse ponto é que a casa ela está em ordem diante de Deus. Porque se você for parar para pensar, aqui no versículo 13 e 15, ele fala, a insensatez ela é pura exibição. Está dizendo sobre fazer para que os outros vejam. Ela está ali, ela está só exibindo, é pura sedução, é ignorância. Mas quando nós fazemos para que o Senhor veja, então fazemos para viver aquilo. Não arrumamos a casa, não deixamos tudo organizado, a nossa alma organizada só quando alguém vai me perguntar. Só quando alguém está chegando por perto, quando eu vou encontrar um amigo. Não é só porque alguém vai se chegar na minha vida, então eu finjo que está tudo no lugar. Está tudo meio que debaixo do tapete, coisas jogadas no guarda-roupa. Não, está realmente tudo em ordem, porque não faço isso por pura exibição como insensatez. Faço como a sabedoria. É diante de Deus para então servir. Está entendendo, querido? É diante de Deus. Essa preparação, ela não precisa exibir, ela vive. Não tem... Quando nós olhamos para a insensatez, que é a pura exibição, ela não tem um banquete bem preparado, ela não tem um vinho separado, não fala nada sobre a mesa bem posta, não tem mensageiro nenhum que se prepara, sabe a mensagem que é para ser dita e convidar. Não, ela está bem sentada na porta de sua casa e quem passa escuta o seu recado. Isso é o que é retratado na parte da insensatez. E sabe de uma coisa, ela realmente não precisa de disciplina, de trabalho, esforço, dessa alegria e dessa provisão para aquilo que ela pode oferecer. Porque o estilo de vida que ela oferece é para buscar o próprio prazer, não precisa de retidão, não precisa de moral, não precisa de estar certo diante de Deus. Por isso que são convites iguais, mas consequências muito diferentes. A decisão que você toma diante desses dois caminhos revela qual é o estilo de vida que você quer ter. Se é uma vida em retidão que faz para o Senhor, para glorificar ao Senhor em coisas pequenas que às vezes ninguém vai ver. Ou se é um caminho de insensatez, de pura exibição, onde você faz ou para ser elogiado ou algo do tipo, mas busca uma vida para o próprio prazer, um viver para si. E aí não é a sabedoria que vem dos céus. Então é insensatez. Convites iguais, mas o resultado é muito diferente. Quando nós decidimos por sabedoria, nós damos a mão para a maturidade e caminhamos numa nova direção. É saber que a nossa vida ela não se resume a viver para mim mesmo, do meu jeito, só para satisfazer aquilo que eu quero fazer. Ter uma vida com muito dinheiro, só para comprar muita coisa boa e viver bem com a minha casa. Eu entendo uma coisa diferente, é aí que vem a nossa segunda coluna. Se você estiver anotando a segunda coluna da sabedoria, depois de colocar a sua casa em ordem diante de Deus, é encontrar pessoas para servir e repartir. Eu não deixo a minha casa em ordem só para sentir que eu sou bom e a minha casa está em ordem. Não só para sentir que eu dou conta de deixar a minha casa em ordem. Eu deixo a minha casa em ordem para servir e repartir daquilo que me foi dado e eu preparei para servir. Olha o versículo.
Ela enviou as servas para fazer convites do ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos o quê? Os que também são bons, os que também são sábios e também têm dessa sabedoria. Não, venham os inexperientes, venham os insensatos, porque ela quer ensinar, ela quer repartir daquilo que ela recebeu. Ela não quer se fechar somente em quem também está vivendo essa... Não, eu entendi por que eu fui chamado para isso. Então, numa posição onde a sabedoria está ali para repartir, para servir. Aqueles que são sábios começam a entender um propósito muito maior do que viver só para si. Você está entendendo, irmão? O sábio quer oferecer, ele quer passar de nível. Sabedoria também tem a ver com ação. Desconfie daqueles que se dizem sábios, mas sempre, todas as vezes, é só para dizer que ele sabe. Quando você pergunta algo: você pode compartilhar comigo disso? Você pode me ensinar isso? Ele vai dizer: isso é muito complexo, você não vai entender. Tem um conhecimento só para si. Não, isso não é sabedoria, irmão. Sabedoria, aquela pessoa que é sábia, cheia de uma sabedoria de Deus, ela se prepara para servir, ela se prepara para repartir daquilo que ela recebeu. Venham todos, você aí insensato que está vivendo numa draga, não está entendendo nada, vem para cá que eu preparei a casa, a mesa está posta, venha usufruir da sabedoria. Venham todos, ela se prepara para isso. E ela reparte aquilo que ela tem com todos aqueles que às vezes nem se sentem dignos de assentar a essa mesa. Mas foi esses mesmo que ela convidou para que fossem ensinados, também começassem a viver de forma sábia, e cheios então dessa verdadeira sabedoria, também quisessem preparar suas casas, colocar tudo em ordem, arrumar uma mesa e convidar mais pessoas para entender das coisas de Deus e serem transformadas. Tá entendendo? Enquanto você vai ouvindo, você vai refletindo: Senhor, eu sou sábio ou sou insensato? Com quem eu tenho me parecido? Com qual dos dois caminhos eu tenho... Sabe? Vai escutando e vai pedindo para que o Senhor te revele, para que o Senhor te incomode, para que o Senhor te desperte nessa manhã. O sábio, ele não quer guardar para si, ele quer ver os outros usufruindo, ele quer gerar frutos para abençoar. Sabe de uma coisa? O sábio é aquele que acorda pela manhã quando toca o despertador e ele não fala: quer saber? Meu salário é mínimo, meu esforço também será mínimo, não vou dar conta de fazer o meu melhor nessa sexta-feira e eu vou fazer o que dá. Não, o sábio, ele entende que aquilo que ele faz ali gera algum fruto. E as pessoas que usufruem daquele fruto são abençoadas. De alguma forma suas vidas são tocadas. Então ela entende que tem propósito naquilo que ela faz, mesmo que seja aos olhos de alguns algo muito pequeno, algo descartável, mas ele vê que tem propósito naquilo que ele faz. Então ele é sábio, ele quer fazer, ele quer gerar, quer produzir frutos, não só para mostrar e exibir frutos, mas para que outros sejam abençoados por esses frutos. É aquele empreendedor que está começando e fala: mas será que compensa fazer o que eu... Não, compensa sim. A sabedoria de Deus tem me revelado que aquilo que eu posso oferecer vai abençoar pessoas. Pessoas dão tanto valor ao meu produto, ao meu fruto, que elas querem pagar por isso, porque isso para elas vale a pena. Então isso faz a diferença, tem propósito naquilo que eu faço. O sábio, ele quer produzir. E não só para mostrar que ele tem, para que os outros usufruam. Tem propósito naquilo que ele faz. Tem propósito naquilo que ele pode oferecer. Tem amor no olhar daquele cuidador de idosos. Tem amor no olho daquele enfermeiro que, mesmo cansado, foi lá no meio do plantão e recebeu com tanto carinho aquela mãe, aquela criança que chegou no meio da madrugada. Aquilo que ela pode oferecer tem um fruto que muitas vezes ela não consegue ver com os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Tá entendendo? Caminho de sabedoria. Quer fazer, eu não sei como você se encontra nessa manhã, mas como aquele que quer só assentar, ou então fazer só para mostrar que fez, ou se é daqueles que têm entendido: não, aquilo que eu posso fazer, pessoas vão ser abençoadas. Então eu recebo não para guardar para mim, eu recebo porque eu quero ser como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá bons frutos, faz uma sombra boa, traz uma brisa fresca, tem propósito naquilo que eu faço. Mesmo sendo tão natural quanto uma árvore que cresce e gera frutos. É natural aquilo que o Senhor produz em nós. Mas quando escolhemos o caminho de sabedoria. Então a terceira coluna que nós vemos nessa manhã
Naturalmente, se eu quero produzir, se eu quero ir avante, a terceira coluna é cresça espiritualmente. Você vai perceber que parece que uma coluna puxa a outra. Uma coisa faz sentido com a outra, porque realmente se eu quero servir, se eu quero abençoar os outros, eu vou crescer espiritualmente. Significa que eu não vou ser o mesmo que eu era no mês passado, quando eu estava no meu relacionamento com Deus. A cada dia que passa, a cada nível que eu vou melhorando, me aprofundando mais com Deus, são novos desafios, novos aprendizados, novos processos com Deus. Eu cresço espiritualmente. Aqui no versículo ela fala assim: deixem a insensatez, no versículo 6. E vocês terão vida, andem pelo caminho de entendimento. Ela está falando para você abandonar a falta de comprometimento com a vida cristã, com uma vida de sabedoria e espiritualidade plena. Está falando para você deixar a insensatez. Isso tem que ser pensado, isso tem que ser feito em ação. Não é uma coisa que você vai fazer naturalmente. É um posicionamento onde você se prepara para dar passos com um bom comprometimento com a sua vida espiritual. Você deixa e então você recebe vida e anda no caminho de entendimento. Você muda de caminho, não é a mesma coisa. Então, se quando estava lá fora, antes de conhecer o Senhor, você caminhava em uma direção, quando você encontra o Senhor, você deixa a insensatez, você recebe vida dos céus e aí você muda de caminho. Eu deixo, eu recebo de Deus e eu mudo de direção. Eu te chamo agora nessa manhã para refletir como tem estado a tua vida espiritual nos últimos tempos. Você é o mesmo de 2 anos atrás? Não, né? Consegue olhar e perceber mudanças, melhoras, mais disciplina espiritual, mais dedicação na casa do Senhor, dedicação em leitura da palavra, o que antes você não entendia muito bem, agora você já entende, e já compartilha alguns versículos com a família. Olha aqui o que Deus falou comigo hoje. Você tem percebido mudança ou você acha que estagnou? Fala, não, cara, se for parar para pensar, eu estou igual ao ano passado, não mudou nada. Então você não está crescendo espiritualmente. Então isso não é sinal de sabedoria. Então vamos lá, vamos cavar um buraco aqui e fazer bem a fundamentação dessa coluna. Porque ela não pode rachar, ela não pode estar mal fundamentada. Ela precisa estar forte, você precisa crescer espiritualmente. Você não pode estar igual você estava algum tempo atrás. Isso é básico. Quando você olha até para a nossa vida aqui na terra, quando você pega uma criança, um bebê que acaba de nascer, ele vive para si, querido. É o novo reizinho da casa. Me dê mamar, me troque, me coloque para arrotar, me segura certo, senão eu choro. Não me põe no berço, que eu também não gosto. E a mãe tá ali. Por que ele pode, por um certo período, até começar a entender a rotina, a entrar no ciclo, viver para si e que os outros façam tudo que lhe é conveniente? Porque é um bebê. E porque alguém se nega e não vive para si, pode proporcionar isso para o bebê. Vai chegar um tempo que esse bebê vai crescer, vai começar a entender que nem tudo vem de mão beijada. Ele vai aprender a tomar banho sozinho, a se trocar sozinho, a escolher suas roupas, a fazer a tarefa de escola sozinho. E aí ele vai começar a ajudar um amigo que também tem dificuldade a fazer a tarefa de casa sozinho. Na medida do que é proporcional ao seu crescimento, ele vai também começar a ensinar outros. E precisar menos da mamãe e do papai. Ele não vai ter 18 anos e falar, mamãe, me veste. Mamãe, me dá meu leitinho. Então também não é proporcional que você, há tanto tempo na casa do Senhor, se dedicando, buscando a face dEle, ainda precise que alguém faça tudo para você como um bebezinho. Existe um momento de amadurecimento espiritual onde agora nós negamos a nós mesmos, as nossas vontades. Às vezes a vontade de quarta-feira não participar de uma célula porque eu preciso descansar. Mas então eu entendo que assim como um dia eu cheguei e precisei que alguém se negasse para me ensinar e cuidar de mim, eu hoje vou me negar e vou ensinar alguém. Porque se alguém precisa de mim, isso é amadurecimento, é sabedoria. Você entende a responsabilidade que está nas suas mãos, uma vez que se colocou neste caminho de sabedoria. Você tem um desejo de crescer espiritualmente. Ficar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas chega, te sufoca, te dá um piripaque.
Você fala, não, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu não posso estar no mesmo lugar. Então seja você esse que vai dar um passo consciente de crescer espiritualmente, não só para si, e assim como a insensatez, exibir ali para que todos vejam como você é bom, que você ora por 5 horas durante a madrugada. Não é sobre isso. É sobre então ter capacidade para servir, para abençoar, para honrar alguém, para ensinar alguém como um dia você foi ensinado, para interceder por aquele que está passando por uma dificuldade e está tão frágil espiritualmente, precisa tanto da tua intercessão, que então na tua força, no teu crescimento espiritual, você vai lá e acorda na madrugada e vai orar por alguém. Você se nega o seu sono, a sua vontade para se dedicar a alguém. Disciplina espiritual, sabedoria. Você para de viver para si. E assim como eu fiz essa analogia agora sobre a criança que vai crescendo e vai aprendendo, ela vai melhorando, ela vai entendendo coisas novas, nós sabemos que nós sempre teremos mais para aprender. Não é porque agora cresceu, não é porque agora é um adulto, não é porque agora já é avó que não tem o que aprender. Nós sempre temos o que aprender. Então, a 4ª coluna que você aprende dentro dessas 7 colunas de sabedoria é: ande próximo de pessoas sábias e maduras espiritualmente. Quando você anda com pessoas que não são sábias, quando você quer ajudar pessoas que são insensatas, olha o que acontece. Lá no versículo 7 e 8 diz que quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Ele não gosta não de ser repreendido, de ser direcionado no caminho da verdade. Quem repreende o ímpio mancha seu próprio nome, que quem vai sair mal falado é você que tentou ajudar. Não repreenda o zombador, caso contrário ele vai te odiar, vai se apartar de você ainda por cima. Repreenda o sábio, ele vai te amar por isso. Pode até ser que na hora que você falar com ele vai ficar assim, ó. Como é que é? Peraí, deixa eu entender. Mas vai fazer sentido para ele. Ele vai agradecer. Ele vai amar você por ter tomado esse passo de coragem de confrontá-lo, ajudá-lo. Então, faça uma análise. Quem são as pessoas que têm estado ao teu redor? Com quem você tem andado e caminhado? São pessoas que quando você tenta dar um toque, tenta ajudar, ele já ergue todas as armas e se defende. Não, eu não quero mudar. Quem está errado é você. É você que faz isso e aquilo. Ou é aquele que depois para, pensa. Muito obrigado por você ter me dado direção. Não, eu amo a sua vida, eu quero caminhar contigo. Obrigada por isso. Pois é, a palavra fala, ande com esses. Caminhe com quem é sábio, um ajuda o outro, ambos para a glória de Deus. E isso glorifica o nome do Senhor, porque o sábio, ele é ensinável. Ele gosta de aprender. Ele pede para você falar para ele a verdade em amor. É aquele que chega para você e fala assim, ó, se eu te perguntar um negócio, você vai falar a verdade. Você vai sentar aqui comigo e vai dar direção. Vou, tô contigo, então tá. Então a questão é essa, e aí, tô fazendo errado? Tá. Tá, e a gente já falou com isso, você tá insistindo no mesmo erro. É o que tá acontecendo? É aquele que tem liberdade, é aquele, caminhe com esses. Caminhe com aqueles que você tem confiança, sabe? Que também buscam esse mesmo caminho de sabedoria junto com você. No versículo 9, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Porque é daquele tipo de pessoa que você só precisa falar uma vez. É uma conversa difícil só e ela vai entender, aquilo vai fazer sentido no coração dela e ela vai colocar em prática. Não estou falando, querido, que você vai gostar de ter conversas difíceis e ser repreendido toda vez. Na verdade, não. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de admitir que está errado. Mas chega um momento onde você para, reflete, aquilo faz sentido. Você não sai falando mal do fulano. Acho o outro quis falar da minha vida. Você acredita que ele veio falar isso para mim? Quem que é ele para falar de mim? É o que o versículo fala. Você ainda sai manchado, ele ainda te odeia. Você vai ser mal falado pelas ruas. Então não... Ele está falando, não para de perder tempo com o zombador, com o insensato. Caminhe com pessoas sábias, com aquelas que são ensináveis, que vão parar para ouvir e querem transformação de vida e vão colocar em prática. Mesmo que seja às vezes uma pessoa teimosa, tenha paciência com aquela pessoa teimosa. Eu sou uma pessoa meio teimosa. Intercedo em nome dos teimosos. Às vezes ele vai precisar de um pouco mais de convencimento, mas não desista. Vai fazer sentido para ele e aquilo vai vir como uma flecha no coração e você nunca mais vai precisar chamar a atenção dele por causa daquilo.
Às vezes precisa fazer sentido. Eu lembro que com o meu pai era sempre assim. A gente estava conversando. Ele falava, é assim, assim, assado. Eu, mas não é melhor assim, assim, assado? Eu já mandei fazer isso. Tá, mas por quê? Nunca em desrespeito, mas sempre questionando. Eu lembro que quando eu era muito pequena, eu tinha muito receio de responder ou falar alguma coisa. Meu pai sempre nos criou com muito respeito, entendendo o respeito aos mais velhos. Então, às vezes ele estava brigando comigo e aí ele falava assim, vai, fala, eu quero ouvir o que você tem a dizer. E eu nunca falava, eu sempre quieta, não, sim, senhor, senhor. Isso eu era nova, criança. Aí eu fui crescendo, fui ficando adolescente, eu tinha meus argumentos, eu tenho uma personalidade, né, um pouco argumentativa, mas na minha, eu espero o meu momento. E aí eu comecei, aí ele falava assim, e aí, você tem alguma coisa para falar? Pai, tem. Eu acho isso. Ah, então agora a senhora é cheia dos argumentos, está sempre certa. E esses embates de pai e filha, mas sempre conseguimos chegar num denominador comum. Porque eu queria aprender e ele queria me ensinar. Ele estava naquela fase onde já havia aprendido, alguém já havia ensinado a ele já estava num outro caminho. E então agora ele ia ter que ter a paciência de me ensinar e de me ajudar a vir para este caminho de sabedoria. Então você que está na fase de ensinar alguém, de caminhar com alguém, tenha sabedoria, tenha paciência e ensine se lembrando que um dia alguém fez isso por você com todo cuidado, carinho. Insistiu até você entender. Mas é daqueles que estão no caminho de sabedoria esse desejo de caminhar com pessoas sábias e maduras espiritualmente. Amém? Quinta coluna, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. No versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Sabe, queridos, muitos confundem temor de medo. E quando nós falamos, o Senhor, Ele é temível, você já fala, meu Deus, Ele deve ser assustador. Não é sobre isso, não é sobre um Deus carrasco, um Deus que vai fazer cair um raio sobre a sua cabeça. Então, tema o Senhor, senão coisas ruins vão acontecer na sua vida, Ele vai se vingar de você, porque você não viveu em santidade. Não, temor tem a ver com alguém a quem se deve respeito, reverência e honra. É alguém que você fala, nossa, eu temo o Senhor, ou seja, eu vivo como quem respeita muito esse Deus. Eu vivo como quem reverencia muito esse Deus. Eu vivo como quem quer honrar esse Deus. Como quem adora esse Deus. Isso é ter temor do Senhor. Viver como quem teme ao Senhor é viver em sabedoria. É uma pessoa que ama o que Ele ama. É uma pessoa que também odeia o que Ele odeia, o pecado e a injustiça. É uma pessoa que dá a Deus o que é dele. Porque se eu honro, eu reverencio, então o dízimo não é meu. Então, se Ele me deu tanto tempo assim, então tem uma parte do meu dia que deve ser dada a Ele. Então a honra e a glória daquilo que eu tenho recebido na minha vida e pela minha família, não é minha, não fui eu que construí, é dele. Então eu dou a Ele a honra, a glória. O que é dele eu dou para Ele, porque eu o reverencio, eu o adoro. É obediência, não só no desejo do coração, mas numa força determinada de cumprir esses princípios e palavras do Senhor. É um coração que deseja honrá-lo. Isso molda as tuas intenções, isso molda os teus pensamentos, muda cada palavra que sai da sua boca, molda as suas atitudes. Quando você vive como quem teme o Senhor, todas as suas intenções, toda a sua vida, ela é direcionada a isso. Isso se aprende. Isso é uma disciplina espiritual que você consegue ir crescendo. Mas em primeiro lugar, antes de tudo, é sobre coração. Uma pessoa que teme o Senhor tem um coração que olha para Ele e não consegue não honrá-lo, não consegue não reverenciá-lo. Sabe, lá em Salmo 89, 7 vai dizer que no meio dos santos Ele é temível. Então não é que no meio dos santos, no meio do povo de Deus, tem um bando de gente tremendo os joelhos, batendo os queixos de medo de Deus. É que no meio do povo santo, a presença dele é reverenciada.
Você nunca vai encontrar a presença de Deus de uma maneira maravilhosa e intensa em uma atmosfera onde Ele não for reverenciado e grandemente adorado em seu esplendor. Não tem como. Só no lugar onde Ele é temido. Só no lugar onde Ele é honrado. São pessoas sábias que vivem para Ele. Sabe, Teresa de Ávila disse uma coisa tão poderosa e eu gostaria que você prestasse atenção. Eu quero te convidar a, enquanto eu estiver fazendo a leitura dessas 3 frases, é muito rápido. Não dorme não, sabe? Não dá aquela piscada muito pesada. Mas feche os seus olhos. De verdade, fecha o olho. Estou te vendo, você em casa, fecha o olho. Como quem está se conectando com o Senhor. E eu vou dizer a você o que ela disse a respeito desse temor. Antes de orar, esforce-se por perceber quem é aquele em cuja presença você está. Com quem você está prestes a falar. Tendo em mente a quem você está se dirigindo. Busque na memória quem é esse Deus para você. Tudo que Ele já fez na sua vida, de todas as coisas em que Ele já te deu livramento, de todas as lágrimas que Ele te enxugou, de toda a sujeira que Ele já limpou a sua vida, de todas as palavras de poder e sabedoria que Ele já te deu sobre você e sobre a sua casa, de toda a provisão. Traga à sua memória o sacrifício triunfante da cruz, a ressurreição que te deu poder sobre a morte, tudo aquilo que o Senhor te proporciona e um futuro de vida eterna no céu, vida com Ele num banquete maravilhoso. É na presença dEle que você entra, é com Ele que você fala. Amém? Tenha sempre isso em mente. Tenha sempre isso em mente. É a esse Deus que você presta culto. É esse Deus que você convida todas as manhãs para que te direcione em novas decisões. Uma vida pautada em sabedoria tem que ter temor do Senhor e não é ter medo dEle. Mas é ter essa visão do quão grande Ele é e quão digno da sua reverência e da sua adoração Ele é. Em 6º lugar, a 6ª coluna, tenha bom senso. No versículos 11 a 13 vai dizer: a sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. E se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se você desprezar a sabedoria, você vai sofrer as consequências. Quando nós pensamos sobre bom senso, é claro que a gente tem muito aquela visão, aquela questão do senso comum quando nós falamos um com o outro. Não, aquela pessoa não tem o senso, não. Aquela pessoa faltou muito bom senso ali. Não, o jeito como ela fala, o jeito como ela age, não, ela não parou para pensar, não tem senso nenhum. Geralmente nós falamos isso de alguém que não age em equilíbrio, não é? Se parar para pensar, é isso, não é? Quando você vai buscar o que é bom senso, é uma pessoa que ela tem equilíbrio nas decisões e nos julgamentos dela. Quando ela olha para uma situação, quando ela está prestes a tomar uma decisão importante, ela tem equilíbrio, ela pensa antes, ela não é impulsiva. Ela não ouve as vozes da cabeça dela. Ela tem equilíbrio. E quando nós trazemos em aplicar essa sabedoria de Deus, aquilo que Ele nos ensina como sabedoria, nós vemos que nada mais é do que uma manifestação prática dessa sabedoria divina nas nossas vidas. Uma pessoa que age em bom senso, ela está praticando uma sabedoria divina. Ela tem um equilíbrio que vem de Deus. Ela age por princípios divinos. Tudo aquilo que ela vai fazer, cada decisão que ela vai tomar, antes ela para e pensa: o que o meu Deus me direciona a fazer? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Qual é a visão dos céus sobre tal decisão que eu vou tomar? Ela tem equilíbrio. Ela busca fazer a vontade de Deus. Porque ela o honra, porque ela o teme. Porque Deus é a pessoa mais importante em sua vida. Então, antes de tomar decisões, ela tem bom senso. Ela age com prudência. Não só porque ela é muito inteligente e ela pensa nas estatísticas, não, porque isso também nos engana às vezes, mas porque ela tem um Deus e ela busca a esse Deus. A sabedoria que ela tem não é terrena, é divina. Então, em tudo que ela faz, as pessoas que estão ao redor dela, ela não olha com um olhar de julgamento humano.
Não é um senso humano, ao olhar nos olhos de alguém, uma situação, a fala de alguém, aquilo que a pessoa está... Ela não olha com os olhos de quem é da terra, ela olha com os olhos de quem é do céu. Porque esse senso que ela tem vem de uma direção divina, vem de um inspirar da sabedoria divina. Bom senso, bom senso. Vira para a pessoa do lado e pergunta: você está tendo bom senso, irmão? Olha que eu não vou andar com gente sem senso, hein? Ela falou que é para andar com gente sábia, madura. Se você perder o senso, eu não vou mais ser seu amigo. É brincadeira, irmão. Estamos aqui para caminhar juntos e ajudar. Quem tem um amigo que pode um dia olhar na sua cara e falar assim: você está perdendo o senso, é quem tem um amigo de verdade. Então caminhe com pessoas que buscam sabedoria, que vão te inspirar a ter temor do Senhor, a ter o bom senso, a ter equilíbrio no Senhor. Quem age em amabilidade, em bondade, em mansidão, no fruto do Espírito, são pessoas sábias. Sabe, em último lugar, a 7ª coluna é viver uma vida de integridade e verdade. Nos últimos versículos que nós lemos, é quando ela faz aquele convite: venham todos inexperientes, até aqueles que não têm bom senso. Isso é insensatez dizendo, tá? A água roubada é doce, o pão que se come escondido é mais saboroso. E é quando ele fala assim: eles nem imaginam que o que está por trás são espíritos de morte, espíritos malignos, estão indo para um caminho de sepultura. É isso que a insensatez tem para nós, um estilo de vida que só busca o prazer, a exibição, é algo falso, é algo para se amostrar, mas não tem fundamento. A coluna é fraca, foi mal construída. Não tem preparação, não tem esforço. Não tem. Não tem desejo de servir, de cuidar. Porque assim como a insensatez está no caminho de morte, ela chama outros para estar também no caminho de morte. É aquele amigo que está ruim, está fazendo que é coisa errada, está fazendo coisa desonesta, sabe disso e ainda te chama para fazer parte. Porque é insensato, sabe? Está no caminho de morte, mas também quer ver outras pessoas se dando mal. A sabedoria não, a sabedoria primeiro ela constrói a sua própria casa. Antes de ensinar os outros, antes de servir aos outros em sabedoria, ela constrói a sua própria casa e põe a sua própria casa em ordem. E aí então, ela manda os mensageiros para chamar que venham. O Senhor te convida hoje: construa a sua casa. Não seja como a insensatez, não tem nenhum teto sobre a cabeça, se assenta ali na porta e chama quem está passando pela frente. Ela não tem um planejamento, ela não tem quem enviar, ela não tem como receber. Ela fala quem está passando: a água roubada, o pão roubado é mais doce, a água é mais saborosa. E ela vai falando e trazendo todos para um caminho de morte. Mas não se engane, porque uma hora a conta chega. É por isso que o versículo fala que mal sabem que estão indo para esse caminho de sepultura. Não tem como o resultado ser outro. Se você anda por um caminho de morte, de insensatez, você vai colher frutos de insensatez. As consequências não tem como fugir. Então não queira o caminho mais fácil, querido. Cara, mas vai dar trabalho construir uma casa com 7 colunas. Essas 7 colunas que você falou hoje, olha, vou dizer para você, não tá fácil não. É muita coisa, sim, é muita coisa, mas estamos juntos construindo tudo isso. As consequências de entrar por esse caminho de vida são muito melhores. Eu quero que você repita uma frase comigo para você guardar para a vida. Diga assim: é justo. Mas fala bem forte, como quem está com fome para comer já já. Fala: é justo que muito custe o que muito vale. Guarde isso no seu coração. É muito valioso tudo que você vai usufruir tendo uma vida de sabedoria. É muito valioso você ter a sua casa em ordem, espiritualmente e materialmente. É muito valioso você poder servir alguém, cuidar de alguém, honrar a vida de alguém. É valioso você caminhar com pessoas que também são sábias e maduras. É valioso você ter temor do Senhor, que é coisa mais valiosa que isso. É valioso ter bom senso. É valioso viver uma vida de integridade, de verdade, de honestidade, mas vai te custar muito, mas é justo.
É justo, porque se fosse fácil, todos viviam uma vida de temor ao Senhor, uma vida de sabedoria. Se fosse fácil, todos viveriam servindo aos outros e abençoando os outros. Se fosse fácil, a vida de todos nós seria muito bem organizada e em ordem diante dos olhos de Deus. Mas é fácil, querido? Não, mas é justo que isso custe muito. Então, primeiro, você constrói uma casa. E a casa você já começa pelo piso acetinado, pelas torneiras bonitas. Você começa por aí? Ah, não, querido. Você começa jogando muita terra, você começa cavando buraco bem fundo, gastando muito dinheiro sem ver nada. O terreno está aplainado ainda e já foi muita coisa lá, foram meses lá. É assim que se constrói uma casa bem fundamentada. Senão daqui 10, 20 anos, sua casa vai estar toda rachada, cheia de infiltração, porque não fez o que deveria ter sido feito no começo, na base. Então, quando falamos de sabedoria, isso é sobre a coluna da sua vida cristã. Essas 7 colunas, cada uma delas, nós precisamos viver. Faz toda a diferença. Então, nessa manhã eu te convido para primeiro construir a sua casa. Karen, não estou vivendo ainda essas colunas, não tem problema. Vem, eu te chamo, vamos construir essa casa juntos. Entendeu? Vamos preparar, vamos analisar o lugar onde vai ficar cada uma dessas 7 colunas e então começar a construí-las juntos. Caminhando juntos uns com os outros, como quem, junto como um povo em unidade, busca viver uma vida de sabedoria e em maturidade no Senhor. Porque lá em Isaías 1:19 diz o seguinte, você vai escutar este versículo em pé comigo. Se coloque em pé. Na verdade você vai ler comigo, amém? Leia comigo esse versículo. Isaías 1, versículo 19. Se vocês... Vamos lá, gente, não colocou? Vocês me dão um ok assim discreto a hora que colocar. Foi? Aleluia. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Aleluia por isso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, a fazer tudo isso que realmente, querido, custa muito, mas vale muito a pena. O Senhor nos diz, vocês colherão os melhores frutos dessa terra. Vocês viverão uma vida digna de quem é sábio no Senhor. Não que constrói a sua própria casa do seu próprio jeito, mas que estruturou cada uma dessas colunas em sabedoria, como quem de Deus ouviu estes conselhos e colocou em prática. Que em nome de Jesus nessa manhã você tome essa decisão.